Você tem seguido de perto, Paulo diz a Timóteo, você tem seguido de perto. Eu quero que você aprenda, que você entenda que o cristianismo não é algo que a gente ensina simplesmente com uma lição dada, um caderninho a ser preenchido, lições a serem aprendidas, mas na verdade o cristianismo é algo que eu escancaro as portas do meu coração, da minha casa, da minha vida, e você vem me conhecer de perto. Você vem ver as minhas lutas, as minhas perseguições, o meu propósito, a minha doutrina, a minha conduta, enfim, você está me conhecendo. E o cristianismo é isso, é a gente caminhar de perto mesmo, é seguir de perto um ao outro. Por isso, a gente tem pensado um pouco sobre comunidade, o que é ser comunidade cristã. Nós estamos numa fase nova na igreja, daqui a pouco a gente muda de prédio, você vai me perguntar quando? Eu falei, não sei, gente, não sei, não adianta vir me perguntar quando, que eu não faço ideia quando a gente vai mudar. Os escritórios mudam mais rápido, durante a semana a gente vai estar no prédio novo, mas os encontros da gente, a gente ainda não tem noção, ainda estão fazendo o término do projeto, o cronograma e essas coisas assim, daqui a pouco a gente comunica. Mas é mais do que aproveitar esse momento de mudança de local, é a gente também repensar um pouco o que é ser igreja. Porque a minha preocupação é a gente sair daqui para um lugar que talvez nos acomode melhor, e a gente acha que a igreja é este lugar que nos acomoda melhor. E na verdade a igreja não é o lugar. A igreja é isso que está do seu lado. Gostaria de dar uma igreja melhor para você, mas é isso que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado, pode olhar. Veja se ela lavou o rosto agora de manhã. Se está amassado do travesseiro, ou se ela precisava passar o ferro. Olha assim, de longe. Você tem seguido de perto, Paulo diz a Timóteo, você tem seguido de perto. E é esse o conceito que a gente vem estudando nessas últimas semanas. E agora eu quero te convidar a abrir no Salmo 133. Salmo 133. E a gente vai ler os 3 versos do Salmo, de 1 a 3. Salmo 133. Abra a sua Bíblia, seja ela qual for o formato que você tiver, impressa ou digital. Abra a sua Bíblia. Você que está com a Bíblia aberta, se você olhar alguém que está sem Bíblia, assim, dá uma passada de assim, só para a pessoa ver que você está com a Bíblia assim na mão, para ver se a pessoa se sente motivada a trazer a dela semana que vem. Aqui é a igreja, a gente fundamenta a nossa vida toda em cima da Bíblia, então a gente recomenda sempre traga a Bíblia. Bíblia hoje você pode baixar aplicativos no celular, a gente tem a livraria onde você pode comprar, mas tenha sempre a sua Bíblia, a sua Bíblia. Para você entender o que a Bíblia diz, compreender como a Bíblia funciona, saber abrir a Bíblia, e entender que algumas coisas que você diz não são da Bíblia. Água mole em pedra dura, tanto abate que até que fura, isso não é bíblico, não é. Não é. Cabeça vazia é oficina do diabo, não é porque fala diabo que isso está na Bíblia, então você precisa saber o que a Bíblia diz. Então traga sempre a sua Bíblia, para você aprender o que a Bíblia diz, aprender a manejá-la cada vez melhor. Salmo 133, ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até as golas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu quero pensar hoje como é viver juntos na igreja. Como é que nós vivemos juntos na igreja? Primeiro, o texto começa apresentando que comunidade é uma experiência derivativa. Comunidade é algo que acontece como resultado, mas ela não é o fim em si mesmo. O texto começa dizendo como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Comunidade acontece quando você está focado em outra coisa. A comunidade, ela é resultado, na verdade, de nós estarmos vivendo juntos. Nós estamos focados em viver juntos, por isso a comunidade acontece. O problema é que muitas vezes a gente foca no que é
comunidade, pensa em métodos para a comunidade, pensa em características da comunidade, e a gente age como se a comunidade fosse o fim em si mesmo, mas na verdade, comunidade é o resultado. O objetivo é que os irmãos convivam em união. Por exemplo, as equipes de corrida, elas são uma boa ilustração de comunidade, porque elas têm um fim em si mesmo. Ninguém entra numa equipe de corrida porque quer ser amigo dos corredores, porque acha que os corredores são bacanas. Não, eu entro numa equipe de corrida porque eu quero melhorar a minha performance. Eu entro numa equipe de corrida porque eu quero aprender a correr. Eu entro numa equipe de corrida porque eu também não vou correr sozinho. Eu entro numa equipe de corrida para alcançar um desempenho tal que faça com que eu corra os quilômetros desejados. Mas com esse foco em mente é que as pessoas se reúnem em equipe. E a equipe de corrida surge por causa do objetivo final, que é melhorar o meu desempenho na corrida. Por correr bem, por correr melhor. Por isso a gente não entra numa comunidade cristã por causa da comunidade cristã. A gente tem que entrar numa comunidade cristã para aprender a viver em união. Esse é o fim, esse é o objetivo, e não a comunidade. Davi no verso 1 faz uma declaração que parece óbvio ao mencioná-la, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas quem é que não acredita nisso? Quem é que não batalha por isso? Qual é o pai, a mãe, que não chega em casa e não quer ver os irmãos, os filhos, vivendo em comunhão, em harmonia? Qual é o pai e a mãe que chega em casa e diz, briguem, isso mesmo, briguem entre si, vamos causar tumulto, porque eu gosto da vida atribulada, eu gosto de quando vocês quebram o pau, eu gosto de ver a confusão, eu gosto de ouvir os xingamentos um do outro, eu gosto de ver um falando mal do outro, eu gosto de ver quase os tapas rolando quando não rolam tapas de fato. Eu gosto de viver entre tapas e beijos. Qual é a família, o pai que não sonha em viver em união? Que os seus filhos, que os seus irmãos vivam em união. Quem não acredita nisso? Por isso, isso aqui ela não é uma afirmação, não é uma informação. Davi não está trazendo um conceito dizendo, olha, eu quero dar uma informação para vocês. Ele está trazendo uma afirmação. É bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. Quando os irmãos vivem em unidade. Quando os irmãos vivem em união. Isso é bom, é uma afirmação. E nessa afirmação, Davi também nos providencia uma definição básica do que é comunidade. Se a gente quer crescer em comunidade, Davi está nos dando uma definição muito básica. A definição básica é de irmãos que convivem em união, com um peso particular na palavra união. Comunidade, ela é derivativo, ela não é o fim. Comunidade é quando eu e você aprendemos a viver em união. É quando eu e você aprendemos a viver no senso comum daquilo que nos traz juntos, ligados. Isso é comunidade. John Lennon, numa canção chamada Beautiful Boy, ele escreveu a seguinte frase: Life is what happens when you are busy making other plans. Em tradução, a vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos. Da mesma forma, comunidade é o que acontece comigo e com você, quando nós estamos focados em outra coisa. Não é focado na comunidade. A gente precisa ter um acontece perfeito. A gente precisa ter um connect perfeito. A gente precisa... Isso é secundário. O primário, que vai gerar e nos trazer o conceito de comunidade, é aprender a viver em união. Talvez por isso é que nossos esforços por criar uma comunidade, ela falha tanto, ou falhem tanto, os esforços falhem tantos. Porque a gente fica muito preocupado nos métodos que promovem comunidade, sem compreender o que comunidade é de fato.
A gente fica muito preocupado em criar maquiagem para a comunidade, para que a comunidade pareça algo bacana, pareça algo agradável, pareça algo gostoso. Mas a comunidade em si, ela é resultado, ela é derivativo na Bíblia. Porque a comunidade, ela é fruto de eu e você aprendermos a viver em união. Acabou. Forjar uma comunidade sem que haja o esforço de um objetivo próprio, característico, é quase que ser fadado ao fim, ao encerrar essa comunidade, a não dar em nada. Ou melhor, nós focamos na nossa experiência pessoal de comunidade, em vez de nós focarmos na difícil tarefa de convivermos juntos. Porque comunidade é aprender a viver em união, e viver em união é uma difícil tarefa. É uma tarefa muito complicada. Por isso que o que a Bíblia está nos ensinando é que comunidade é aprender a viver juntos, e viver juntos não é uma tarefa fácil. Viver juntos não é algo que flui naturalmente. Não é algo que não tenha que ter relação, empenho e desempenho. Em seu livro Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer, ele nos alerta do perigo de confundirmos comunidade cristã com um ideal de uma experiência social. Uma experiência social nunca vista antes. Cara, eu entro naquele lugar, aquele lugar é uma paz. Eu acho que se você pensa assim, você nunca experimentou uma comunidade cristã. Porque comunidade cristã, ela não é necessariamente uma paz. Pelo contrário. É um lugar onde a gente tem aprendido a viver em união. E viver em união, muitas vezes, significa confronto, conflito, discórdia. Mas a gente vai aprender a viver em união. Esse tipo de idealismo, de achar que a comunidade é perfeita, é um veneno, porque ela nos leva a uma construção imaginária, algo que é impossível de realizar. É como se fossem somente comunidades virtuais, a comunidade do Orkut, onde só acontece de forma virtual. Quando a comunidade ela é real, é impossível a gente idealizar um lugar onde haja 100% de harmonia, onde não hajam problemas, onde não haja dificuldades, onde não existam brigas e discórdias, onde não existam intempéries, onde seja difícil eu me identificar com a pessoa, onde eu tenha que aceitar o erro da pessoa da mesma forma como a pessoa aceita o meu. Deus, por outro lado, projetou a comunidade cristã para ser vivida no mundo real. Apesar desse conceito idealizado de que a gente vai chegar num lugar e o lugar é extremamente perfeito, sabendo nós que este lugar não é extremamente perfeito, e tem muita gente saindo da igreja porque descobriu que a igreja não é um lugar extremamente perfeito, e hoje há um grupo que se chama desigrejados, frustrados com a própria igreja, porque descobriram que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Essas pessoas precisariam ler a Bíblia para entender que a Bíblia não é um lugar de gente perfeita. Entretanto, essa idealização de um lugar perfeito, isso não é bíblico, mas é bíblico a possibilidade de vivermos em união. É bíblico a possibilidade de vivermos em união. Por isso, Bonhoeffer ele escreveu o seguinte: o cristão sério, colocado pela primeira vez em uma comunidade cristã, está sujeito a trazer consigo uma ideia muito definida de como deve ser este viver juntos. Mas a graça de Deus rapidamente quebrará esses sonhos. Deus deseja levar-nos ao conhecimento de uma genuína comunhão cristã, de modo que devemos ter uma grande desilusão com os outros cristãos em geral, e se tivermos a sorte, consigo mesmo. Ou seja,
a graça de Deus vai mostrar que essa idealização de comunidade não existe. E que comunidade é um lugar de gente errada, gente quebrada. Que uma igreja é um lugar de gente doente. Aquilo que a gente sempre diz, igreja é um hospital. E o hospital é lugar de gente doente. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga que você é um doente. Mas fala, enche a boca, aproveita agora de manhã e fala assim, você é um doente. Mas fala tudo o que você gostaria de ter dito durante a semana e não teve tempo de falar, coragem de falar, e fala, enche a boca, você é um doente, está na Bíblia isso. Pode acrescentar o conceito bíblico. Yara, você é uma doente. Doente, toda vez que eu recebo aqueles seus WhatsApp de manhã, eu tenho vontade de dizer, Yara, você é uma doente. O que Bonhoeffer está dizendo é que pela graça de Jesus, quando a gente entra numa comunidade cristã, de cara a gente vai descobrir que existe esse problema. De cara a gente vai descobrir que existe esse problema. Que a gente vai ter frustração com os outros cristãos. Ele disse, se tiver sorte, a gente vai ter frustração com a gente mesmo. Mas o texto diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, o que é uma comunidade cristã? Ela não é o ideal distante que estamos tentando alcançar, mas a comunidade cristã é uma experiência que estamos tendo aqui, agora. É uma vida de peregrinação. Nós não chegamos lá ainda. Nós chegaremos. Nós não chegamos. Isso é uma jornada. Por isso eu estou convivendo em união, neste lugar, com essas pessoas, a caminho da eternidade, do lugar que Deus tem preparado para nós, mas até lá é possível conviver em união, e este é o conceito da experiência. Talvez por experiência própria, vivida pelo próprio Davi, que escreve o Salmo 133, ele traz a metáfora da família, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Davi teve muitas experiências de irmãos que não conviveram em união. Os seus filhos não conviveram em união. Os seus filhos causaram muito tumulto a ele e para ele e na própria família. Os filhos de Davi não foram um exemplo de unidade, pelo contrário. Mas também Davi e os seus irmãos não tiveram uma experiência muito boa de convívio. Quando você vai para 1 Samuel 17, 28 e 29, Davi tinha deixado as poucas ovelhas de seu pai no campo, e ele vai então visitar os seus irmãos que estavam na guerra. Davi ele tinha sido considerado pelo pai, talvez por ser o mais novo, o mais inexperiente, apesar de ser experiente pra caramba, já tinha enfrentado o urso, o leão, tinha protegido as ovelhas do pai de forma extremamente hábil. Davi chega nesse acampamento onde o povo de Israel está sendo confrontado pelo gigante filisteu, e ele começa a perguntar para alguns soldados, qual é a recompensa que o rei disse que daria? Quem vencer esse gigante aí vai receber o que do rei? E um dos irmãos dele, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que é que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Você vê que a própria família, a experiência de unidade de irmãos de Davi era uma experiência ruim. Ele diz, escuta, o que é que eu fiz de errado agora? Agora eu estou proibido até de conversar com as pessoas. Interessante de ver essa resposta de Davi, que mostra que ele estava talvez a contragosto cuidando das ovelhas. Porque ele diz, puxa vida, nem mesmo conversar agora eu posso mais? Estou proibido até disso? Enquanto todos os outros irmãos estavam na batalha, ele como homem tinha sido colocado pelo pai simplesmente para cuidar
das poucas ovelhas que o pai tinha. Família promove para nós um senso de pertencer, mas nossas famílias, pelo menos a maioria das que eu conheço, elas não são aquelas que vemos nos comerciais de televisão. De Dove, Doriana, que todo mundo levanta de manhã, daquela Doriana cremosa, porque em geral a Doriana você tira da geladeira, é dura, você tem que raspar, né? Se aquela aviação, então você vem com a britadeira. Mas você senta, aí você passa, aquele negócio gostoso, a esposa passa de manhã, a esposa passa aquele pedaço de pão de manhã. Eu não consigo entender uma esposa feliz de manhã. Eu não consigo, nunca tive uma experiência dessa na vida. Passa manteiga, quando você vê, você toca a cara manteigada assim de manhã. Não existe isso. Esse comercial de televisão, ele não descreve. Eu venho visto mais famílias descritas como as que a Bíblia tem descrito. De crises como Davi enfrentava. Crise com seus irmãos. Crise entre os irmãos que eram seus filhos. E a mesma coisa em relação à igreja. É uma comunidade que é fruto de viver em conjunto, viver em união. É mais do que cada um conhecer o outro pelo nome, mas um lugar onde você está lá e todos fazem de tudo para continuar lá. Isso é comunidade. Isso é viver em união. Eu pertenço a esse grupo e eu faço de tudo para continuar nesse grupo. Todos fazem de tudo para continuar nesse grupo e todos continuam fazendo de tudo para que todos continuem neste grupo. Igreja é aquele lugar onde você nunca poderá se desassociar. É um lugar onde você pertence e quer as pessoas gostem ou não, elas pertencem a você. É que nem família. Eu pertenço à família. E não adianta, quer vocês gostem de mim ou não, eu pertenço à família. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é, então o que é uma comunidade de fato cristã? Quais são as marcas dela? Quais são as características? O texto diz que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Comunidade é uma experiência sagrada. Se eu falar para você, você lendo esse texto, você entende o que esse versículo está dizendo? Ou se você ler esse texto, você visualiza isso? A Bíblia fala de unção com óleo. Em Tiago, diz que os pastores da igreja devem orar por aqueles que estão doentes, ungindo com óleos. E é interessante de ver, porque às vezes alguém vem conversar comigo e eu mostro esse texto, eu digo, eu posso te ungir? Claro. A pessoa não sabe o que eu vou fazer. Nunca viu isso. A pessoa não sabe se eu vou pegar 1 litro de azeite e derramar na cabeça da pessoa. Ainda mais se lendo esse texto, vai dizer, vai derramar. Porque vai descer pela barba. E vai chegar na veste. André, o que você está falando de fazer? Então, a gente pega... Eu acho interessante a vida cristã. E essas tradições que existem dentro da vida cristã, de você pegar o azeite, e antigamente eu fazia unção com óleo de cozinha mesmo. Eu achava um negócio fedido, e foi progredindo. Foi para o azeite, e hoje tem o azeite de perfumaria, que é mais cheiroso, eu gosto mais. Mas você sabe que a pessoa não entende, está na expectativa. Será que eu ponho a mão para não descorrer muito? O que vai fazer, André? Meu cabelo vai ficar oleoso, depois eu vou ter que marcar para lavar o cabelo, secar o cabelo, fazer a chapinha. Ela é progressiva, você vai estragar tudo e fica aquele negócio todo confuso, porque a gente não sabe. Isso não é algo comum a nós. Mas era extremamente comum na época de Davi. Algo singular sobre a comunidade do povo de Deus, que por mais bagunçado que isso possa ser, há algo de santo na comunidade, algo de sagrado na comunidade. Sagrado é tudo aquilo que foi criado por Deus.
Quando a gente pensa na vida, a vida foi criada por Deus. Porque a vida foi criada por Deus, ela é sagrada, ninguém pode tirá-la. Quando a gente pensa no casamento foi algo criado por Deus. Por isso Deus disse que aquilo que Deus uniu, que não separe o homem, porque é sagrado, ninguém pode mexer. Uma igreja, uma comunidade como essa, é algo criado por Deus. Porque é criado por Deus, ela também tem um quê de sagrado. E vamos entender o que é sagrado. A referência desse texto é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Ela se encontra em Êxodo 30, do verso 30 ao verso 32. Quando Deus chama Moisés e ensina quem serão os sumos sacerdotes e os sacerdotes, e como é que estes caras serão caracterizados como sacerdote. Lembra que no Velho Testamento há duas figuras bastante importantes para a nossa compreensão. Um era o profeta e o outro era o sacerdote. O sacerdote era aquele que trazia todas as coisas do povo para Deus. Então tinha perdão de pecados, era o sacerdote que promovia o perdão de pecado para Deus, dizendo, ele cometeu tal coisa, na lei diz que é isso, então a gente vai sacrificar. Era o sacerdote que sacrificava o animalzinho, porque ele trazia o movimento do povo para Deus. Eram os sacerdotes que promoviam a adoração, porque eles traziam o conteúdo todo do povo para Deus. Os sacerdotes faziam o movimento do povo para Deus. O profeta era aquele que, quando a relação do povo para Deus não existia, Deus criava um profeta, porque este profeta precisava conversar com o povo a respeito das coisas de Deus. Então o profeta trazia as coisas de Deus para o povo. Em geral, você vai ler a história dos profetas, ou os livros dos profetas, é quando Deus diz coisas para o povo a respeito das situações erradas que eles viviam. Os sacerdotes não prestaram atenção, não foram sérios o suficientes, o rei também. Então, por causa disso, eles não fizeram um movimento de trazer o povo para junto de Deus. Deus trazia alguém que trazia Deus para junto do povo. Esse era o profeta. Só que Deus está instituindo aqui a relação do sacerdote, deste que traz as coisas de Deus para o povo. Ele está dizendo o seguinte: unja Arão, o primeiro sumo sacerdote, e seus filhos, e consagre-os para que sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas, está vendo quem é Arão? O texto está explicando. Moisés está dizendo, unja a Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, ou o principal sacerdote. Unja Arão e seus filhos e os consagre para que sirvam como sacerdote. E diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo. Deus está dizendo para Moisés, e Moisés está ensinando ao povo de Israel, olha, você vai pegar Arão e os filhos dele, e você vai ungí-los com óleo, porque eles serão os sacerdotes. Que óleo? Este óleo aqui, e Deus dá a receita de como deve ser feito o óleo, dizendo, este óleo não pode ser reproduzido, de forma nenhuma, ninguém pode copiar a sua fórmula, e ele deve ser usado somente nestes caras, nos sacerdotes. O óleo naquela época, ele era usado para a consagração de pessoas a Deus e ao seu serviço. Quem os recebia eram os reis e os sacerdotes, mas este específico caso era o óleo que era derramado na cabeça do sumo dos sacerdotes e dos da sua família, os sacerdotes. Esse óleo não poderia ser copiado e nem usado em outras pessoas. Quem fizesse isso seria morto, colocado para fora. Quando a expressão diz que você tem que colocá-lo para fora, eliminado do meio do seu povo, é morto mesmo. Agora, quando você olha para a composição desse óleo, que tornava Arão e os seus filhos especiais, você vai ver que não há nada de especial na composição desse óleo. O texto em Êxodo 30, 22 e 25 diz, em seguida o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida,
a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Misture tudo isso, faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aroma, obra de perfumista. Esse óleo será sagrado para as unções. Os elementos usados para a composição desse óleo eram elementos comuns, algo facilmente encontrado: mirra, canela, cana aromática em quilo, porque se escreve cana aromática em litros. Tem muita gente que está dizendo: esse óleo deve ser bom, é cana. Não, é cana aromática em quilos. E azeite de oliva e cássia. Elementos comuns, mas que quando misturados, obtinham um significado especial. Não tinha nada de sobrenatural nesse óleo. Era mirra, canela, cássia, azeite de oliva e cana aromática. Nada de especial. Não tinha a flor de uma pétala só que você tinha que encontrar no cume do Monte Hebron, lá uma vez que floria, uma vez por ano. Não tinha nada de especial. Eram elementos comuns. Mas elementos comuns que, quando misturava, davam para Deus e para o povo um significado diferente. O óleo era sagrado e só poderia ser usado nos sumos sacerdotes e nos sacerdotes. Uma lição que tiramos daqui é que quando as coisas comuns se unem num propósito divino, elas se tornam sagradas. Elas se tornam diante de Deus qualificadas. E o conceito de sagrado, de santo, é algo separado por Deus, criado por Deus, criado para Deus. Em suma, não há diferença entre um relacionamento que existe aí fora para um relacionamento que existe aqui dentro. Se você for ver a conversa que você tem no seu emprego, você vai conversar sobre futebol, você vai conversar sobre comida, porque hoje, por conta do MasterChef, todo mundo sabe cozinhar e criou o gosto de cozinhar. Eu faço um ovo mexido como ninguém. Ovo poché. E aí você sai por aí descrevendo o que você sabe fazer. E você vai conversar sobre coisas comuns à vida. Não há uma diferença lá fora. Não há nada de especial. Nada de significativo. Só que quando você está aqui dentro, a diferença é que aqui, o que é comum se torna separado, sagrado, criado por Deus. Aqui, o que é comum passa a ter vida. Mas quando o salmista diz que as coisas comuns se misturam na proporção do que Deus propõe, o algo comum, ele se torna sagrado. E veja o que o texto está dizendo: é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Quando Arão recebia aquilo, não era só um significado de autoridade, mas a existência dele passava a ser diferente. O sumo sacerdote daquela época era cheiroso. Era cheiroso. Bacana isso, né? Ele era cheiroso. Pode vir cheirar depois. Mas ele era cheiroso. Porque era um óleo que trazia um significado de autoridade, mas ele trazia um perfume diferente. Aquelas pessoas, elas tinham um propósito especial, por causa de algo comum entre elas. Nós costumamos apontar a relação de comunidade quando a gente olha para a Trindade. Esse lance da Trindade é um negócio que eu confesso para vocês que é complicado mesmo. Nós acreditamos num único Deus, é um ser só, mas em 3 pessoas.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem muita gente que tenta explicar isso de várias maneiras. É como a água. A água tem 3 estados. A água é uma coisa só, mas é sólida, líquida e gasosa. E já tem provado cientificamente que há um 4º estado da água. É o sólido, o líquido, o gasoso e o chuchu. Essa é boa, né? Agora, por isso, não dá para comparar Jesus com a água. A outra comparação é que nem o ovo. Tem a clara, a gema e a casca. Eu não consigo entender. Não é algo racional, algo que entra na nossa cabeça, um único Deus em 3 pessoas. Isso é Deus. Agora, o que a Bíblia nos mostra é que essas 3 pessoas, elas convivem em harmonia. Uma aponta para o outro e o outro aponta para o um. Não há concorrência entre eles, pelo contrário, há mutualidade. Agora, eu gosto de pensar na igreja como aquela que testemunha e testifica da Trindade. Mas eu gosto também de pensar na igreja como aquela que testifica e testemunha de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o Deus que desceu dos céus e se fez homem. E eu não canso de repetir aqui que Jesus Cristo não é um profeta, Jesus Cristo não é um ser de luz, Jesus Cristo não é um avatar, Jesus Cristo não é um espírito qualificado, melhorado, evoluído. Não diz nada disso. Não é que Jesus Cristo, você olha para um homem e vê que este homem é melhor. Ainda esses dias eu e a Dani, a gente estava assistindo Ghost. E Ghost, aquele filme novo que saiu recentemente na televisão, e Ghost mostra a necessidade da melhoria de um espírito. Bom, não é isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. O que a Bíblia diz é que Jesus Cristo é o Deus que estava nos céus e Ele desceu e se fez homem. João 1 diz isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que Deus é o Deus que desceu e Ele veio ao nosso encontro. Por isso, quando a gente olha para Jesus, a gente enxerga o Deus encarnado. Ele era Deus, 100% Deus. Mas Ele era homem, 100% homem. Não é que Ele era metade Deus e metade homem. Um semideus. Não. Ele era o Deus encarnado. Ele tinha a autoridade de Deus. Ele tinha o DNA de Deus, ele tinha as características de Deus, ele tinha a existência de Deus, só que ele também era homem, porque ele precisava, como Deus, se tornar homem para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que o preço do pecado que existe sobre o homem fosse aplicado neste Deus em condição de homem. Por isso você lê em Filipenses 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Não somos diferentes, porque não nos tratamos diferentes. Nós somos diferentes, porque não conseguimos ser diferentes. Mas Deus nos torna diferentes. Porque o que nós temos que olhar é que existe em Cristo Jesus uma presença sobrenatural e natural, a divina e a humana. Existe em nós, por causa de Cristo, uma presença sobrenatural e natural, divina e humana. Isso nos torna especiais, sagrados. Isso nos difere de qualquer outra comunidade. Eu amo o texto de Moisés conversando com Deus, e Deus dizendo: Moisés, este povo que você lidera é um povo de dura cerviz. Eu vou dar para vocês a terra prometida, mas eu não vou com vocês.
Eu não aguento, se eu ficar no meio de vocês, a minha ira vai se acender contra vocês, eu vou acabar com vocês. Mas eu vou mandar um anjo, ele vai à frente de vocês. E ele vai entrar na terra prometida, limpar o que precisa, e vocês entram lá, e a terra vai ser de vocês. Eu não vou com vocês. Aí Moisés vira para Deus e diz, entendi. O Senhor está dizendo que o Senhor vai nos dar a bênção, mas o Senhor não vai estar lá. O Senhor está dizendo que o Senhor vai nos dar a terra prometida, mas o Senhor não vai estar na terra prometida. Puxa vida. Então mata a gente aqui mesmo no deserto. Sabe por quê, Deus? Porque o que nos diferencia de todas as outras nações é porque o Senhor está no nosso meio. Isso é que faz a diferença. É o Senhor no nosso meio. Possuir a terra, a bênção, sem a tua presença, sem aquele que abençoa, não vale de nada. O importante para nós é aquele que abençoa, mesmo que a gente não seja abençoado. O ser sagrado é entender que as coisas comuns, isso que está do seu lado, com você, torna algo separado por Deus, criado por Deus. Meu irmão mais velho mora em Vancouver, no Canadá. Ele tem um amigo que é pastor. Este cara é pastor de uma igreja que eu acho que ninguém na face da terra que eu conheci gostaria de ser pastor. Ele é pastor de gentes especiais, de pessoal com síndrome de Tourette, síndrome de Down, hiperativo e assim por diante. Diz que as celebrações, os encontros dele é uma loucura. Diz que o guitarrista hiperativo não consegue ficar parado. Ele está tocando e o guitarrista, ele está dirigindo o louvor e o guitarrista está andando no meio do público, assim, porque ele não consegue ficar parado. Agora você pega e olha, uma comunidade cheia de gente diferente. É uma comunidade que tem algo único, que é sagrado, porque ela foi separada por Cristo Jesus. Os que a une é Jesus Cristo. Está difícil hoje. O que as une é Jesus Cristo. Estão entendendo? É Jesus Cristo. É o que nos torna sagrado. Por isso a gente tem que ter respeito com a igreja. Por isso que eu vejo gente entrando e quebrando o pau, tumultuando a igreja, gerando confusão, não querendo tornar unidade. Eu falo, cara, você não deve e não tem que ficar aqui dentro. Porque aqui dentro é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Se você não quer isso, então aqui não é o lugar para você. Porque isso aqui é sagrado. Isso aqui é sagrado. Você tem que conviver e viver aqui de forma sagrada. Isso foi escolhido por Deus. São coisas comuns, mas são coisas escolhidas por Deus. Por isso eu gosto muito do texto de Pedro, quando ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de... Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Que texto! Que texto! O que nós somos? Uma geração eleita. Geração eleita tira de nós qualquer mérito. O mérito é daquele que nos elegeu. Um sacerdócio real. Somos nós que levamos para Deus as coisas do povo, as coisas do mundo. Uma nação separada, santa, sagrada. Um povo exclusivo de Deus. Um povo exclusivo de Deus. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. São povo de Deus. Terceiro movimento,
comunidade é uma experiência dada por Deus. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe uma coisa que eu digo para vocês? A Bíblia ela precisa ser estudada, não dá para ser só lida. Você jamais entenderia o que é o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e depois escorre pela barba, chegando nas vestes do sacerdote, se você não tivesse estudado o que é o óleo e o que é um sacerdote. Por isso, você lê um texto sem entender o contexto, não vai lhe trazer acréscimo nenhum. A Bíblia é para ser estudada. Da mesma forma como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que isso significa? O que você entende disso? Hermon era um monte muito alto, 2.800 e lá vai pesada. Em geral, da metade dele para cima é coberto de neve. Aquela neve produzia um orvalho que nos montes que o circuncidam, isso mesmo, nos montes que estavam ao redor ali, eram beneficiados por ele. À noite, por favor, dá para fazer edição e passar o vídeo, porque eu vou errar a mesma coisa. Então o orvalho que vinha desse monte maior, o Hermon, ele fazia com que aqueles montes menores, o de Sião, que estavam ao redor dele, pudessem produzir na região árida vida. Lembrando que este é um cântico de peregrinação, de degraus. É um cântico escrito por Davi, que era cantado pela nação de Israel, quando iam comemorar em Jerusalém as festas básicas. Então o povo saía da sua casa e ia para Jerusalém, uma outra cidade, e eles iam pelo caminho cantando. E no caminho cantando, eles passavam por Sião. O monte árido, que tinha vida e produzia tudo o que a nação precisava na peregrinação, por causa do orvalho do Hermon. Então, no meio daquela jornada, da comunidade toda indo em direção a Jerusalém, como isso tem a ver com a gente? A nossa comunidade indo em direção a Nova Jerusalém, o lugar que Jesus Cristo está construindo para nós. A nossa comunidade sai daqui peregrinando em direção a Jerusalém, cantando. Cantando o quê? Que o Senhor providencia tudo o que precisamos. Que o Senhor é que nos concede a bênção da vida para sempre. Que a nossa vida não é fruto da nossa capacidade, a nossa liga não é fruto da nossa capacidade, que a nossa comunhão não é fruto da nossa beleza e da nossa simpatia e empatia, que aquilo que a gente precisa para a vida é fruto da nosso empenho e desempenho. O que ele está dizendo é, enquanto nós estamos peregrinando, rumo à Nova Jerusalém, da mesma forma como desce o óleo, desce o orvalho, vem de cima o que a gente precisa para ser comunidade. Vem de cima o que a gente precisa para ter a vida, a bênção da vida para sempre. A vida eterna, que vem de cima o que eu e você podemos juntos ter, para juntos chegarmos lá. Que Deus incrível. Que Deus incrível. Como é que a gente vive juntos? A gente vive juntos porque isso aqui é sagrado. A gente vive juntos porque isso aqui é nutrido por Deus. E a gente vive juntos
porque isso aqui é de Deus. Por isso a nossa responsabilidade e obrigação é fazer todo o esforço para continuar mantendo todas essas coisas de Deus. Que Deus abençoe ricamente a nossa vida.